Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, Bahia na liderança de um dado muito interessante e um tanto quanto preocupante. Vocês vão entender o que a gente vai trazer aqui. Além disso, vamos trazer também desfalques de Bahia e Ceará. Para completar, tem situação envolvendo polêmica aí que pode repercutir em nosso futebol e também Ancelotti mais uma vez. E isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso, claro, se tem jogo, tem jornada esportiva, a gente conta com vocês para trazer tudo de Ceará e Bahia a partir das 16h30, estaremos aqui, então a gente conta com a presença de vocês, pré-jogo, jogo, melhores momentos, intervalo, comentários depois, com toda análise, entrevistas, enfim, a gente conta com vocês em nossa jornada esportiva. Para completar, evidentemente, se você vai comprar na Golcase, você já sabe, tem que usar o cupom Bara Bahia, tá aqui o cupom Bara Bahia e você acessa a Golcase e clica no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, ou aponta a câmera do seu celular para este QR Code que você está vendo na tela, que você vai ter acesso a uma série de produtos diferenciados. Essa garrafa térmica, inclusive, você está ganhando aqui a base de silicone de brinde, essa você paga geralmente a parte, a Golcase está pagando para você aí de graça. Além disso, essas capinhas estão com preço promocional, você pode comprar e adquirir com o cupom menos de R$25 cada uma, duas por R$49,90, que o cupom fica menor ainda, e tem várias estampas, e por sinal está aqui também, o que eu sempre trago para vocês como dica, esses copos térmicos da Golcase são os melhores do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Deixa eu trazer uma dica bem legal para vocês, é sobre essa garrafa aqui, garrafa térmica Urban, todas por R$ 89,90, gente. Ainda pode usar aqui o cupom, então aproveite, dá uma geral, tá com preço show de bola, a garrafa aí do seu clube, né, do nosso Esquadrão de Aço, personalizada, com o menor preço do mercado. Então dá uma geral, aproveite, não se esqueça, use o cupom Bara Bahia. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui essa informação que gera para mim uma grande polêmica, um bom debate para a gente fazer a respeito, e tá aqui inicialmente para quem não viu ontem, né, mas a repercussão foi grande, e Vene Casagrande trouxe aqui a situação. O Flamengo confirmou, o clube de regatas do Flamengo informou que a Conmebol, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta, no caso ontem, retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira pela Conmebol. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira na Argentina. Tá aí, gente, situação extremamente polêmica, mas antes de eu falar sobre isso, vou trazer aqui um trecho de Perrone, que eu acho que é interessante, para alinhar o nosso debate e a gente comentar um pouco a respeito dessa decisão, para mim, absurda. Mas vamos falar aqui um pouco mais depois disso aqui, tá aqui. Pedindo a anulação de um cartão amarelo. Você está pedindo a anulação de uma interpretação errada de um árbitro. Você tem noção do tamanho do precedente da jurisprudência que abre se a Conmebol aceitar isso? Porque o que você está dizendo é, no mesmo jogo, minutos antes, o Plata faz um lance que é para cartão amarelo. E ele deixa de ser expulso. O árbitro não expulsa o Plata e deveria ter expulsado. Ele dá uma entrada por trás que ele deveria ter tomado o cartão amarelo. Você abre o precedente do Estudiantes, no mesma discussão, e na própria Conmebol fala, não, então, em cima desse jogo eu quero anulação também. E eu quero que o jogo seja a meu favor, porque vocês deixaram de expulsar o jogador antes, na verdade. Então, como você agora, Conmebol, você analisa cartões amarelos do árbitro, e não só um lance esporádico de agressão como aquele do Dedé, significa que todos os jogos passam a estar direcionados para o tribunal a partir do final do jogo. Não é um caso isolado, é um lance de cartão amarelo interpretativo como em qualquer jogo acontece. Então, por mais que tenha sido errado, e foi errada a decisão do árbitro, e foi decisiva, ela vai ser usado contra o seu clube, todos os clubes amanhã, e dentro deste próprio jogo, o time do Estudiantes tem um argumento. Se eu fosse o Flamengo, eu não gastaria meu tempo com isso, porque isso Tá aí, gente, é um trecho que interessa a gente. E primeiro, né, que houve falha ali da arbitragem, erro da arbitragem, fato indiscutível, até postei sobre isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é um debate que eu geralmente trago. Eu considero errado o VAR não poder interferir quando é um segundo amarelo, porque é um segundo amarelo que gera vermelho. Porque qual o fundamento do VAR interferir? O VAR interfere quando os lances são lances mais decisivos, ou um pênalti, ou uma expulsão, e por aí vai, né? O lance de gol. Vejam vocês, o critério é ser um lance muito decisivo. Então, se o critério é ser um lance decisivo e se intervém no vermelho, por que não intervém quando o segundo amarelo gera o vermelho? Não tem fundamento, tem que intervir. Então, para mim, há algum tempo defendo isso, o protocolo do VAR deveria ser revisto com relação ao segundo amarelo. Dito isso, a situação aí é gravíssima. Eu falo isso com muita tranquilidade e, ao mesmo tempo, com preocupação. O que a Conmebol fez foi criar um precedente que, daqui para ali, esse mesmo Flamengo,
que reclamou por lá, pode também vir reclamar na CBF. Não só o Flamengo, como outros times. E aí, aquele resultado que você tem em campo, depois você vai saber que, de repente, uma entidade ou a justiça, sabe lá, desportiva resolveu mudar. Isso gera uma insegurança desportiva absurda e pode acabar realmente com, convenhamos, né, com a sequência de campeonatos. Se suspende, entra na justiça, então imagine vocês o potencial disto. Então, lamentável realmente, faz parte, né, não era para a Conmebol ter revisto, e enfim, né, aconteceu, já foi, e agora vamos ver como vai ser aqui no nosso futebol brasileiro. Falar em futebol brasileiro, tá aqui, gente, vai estar por aqui mais uma vez, ele mesmo, tá aqui, interessado, quem sabe, né, tá aí, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, irá acompanhar mais um jogo do Bahia. O técnico estará presente no confronto Bahia e Palmeiras, que acontecerá no domingo 28 às 16 horas na Arena Fonte Nova. Então tá aí, gente, Bahia e Palmeiras, ele vai estar por aqui. Carlo Ancelotti já convocou o Jean Lucas, de repente vai ver algumas outras opções, vamos ver, né? O problema é se desfalcar o Bahia. Mas ele vai fazer a sequência analisando alguns jogos, vai acompanhar Flamengo e Vasco no Maracanã dia 21, Palmeiras e River Plate no Allianz Parque pela Libertadores, São Paulo também, no Morumbi dia 25, Vasco e Cruzeiro também ele vai acompanhar dia 27, Bahia e Palmeiras dia 28, dia 27, na verdade, dia 26, na verdade, desculpem, e Corinthians e Flamengo na Neoquímica ele vai acompanhar dia 28, ou seja, né, vamos ver como é que vai ser, e vamos ver, né, se Jean Lucas volta a ser convocado, e se vamos ter também mais alguns do Bahia, de repente, quem sabe que é Alexandre e Jean Lucas, o Bahia pode ganhar um bônus financeiro por isso, mas, por outro lado, a gente sabe, né, é um desfalque que a gente não precisa nesse momento, e aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Falar em Bahia tá aqui, gente. O Bahia postou o clipe da viagem, o Bahia já se encontra lá no Ceará. E no clipe, vou trazer até sem áudio aqui, que não pode trazer com áudio, já tem a revelação da presença dele confirmada, gente. O atacante Daniel, atacante Thiaguinho, tá aqui, ó. Veja o clipe, né? O avião chegando. A gente viu ali o William José, tá aí, justamente, apertei pausa, Thiaguinho confirmado, Danilo Fernandes, que é Vitinho, meio-campista, Caulita ali, Gilberto. É bom trazer que dá uma geral, né? Alguns não apareceram, devem ser mistério, mas a tendência é que seja só isso. O Everton Ribeiro tá aí também. Tá aí também o Guilherme, Jean Lucas, né? Aqui não deu para ver, mas foi o Luiz Gustavo Zagueiro, Matheus Sanabria, Kaique, né, atacante do Bahia, tá aí também, cheio de marra. E aí o presente foi o Marcão aí, parabéns para ele, foi aniversário dele. Enfim, gente, Thiaguinho, então, o próprio Bahia já confirmou, viajou. E agora um bom debate, deixe sua opinião para você, quem deve ser titular, o William José ou o Thiaguinho. Eu confesso a vocês que eu acredito que se ele vai de William José, né, eu acredito que ele vai realmente, mas eu teria sérias dúvidas no momento pelo que ele está apresentando. Eu daria ultimato para o William José, olha, jogue bem e se movimente. Se você não jogar bem, intervalo já tiro você e aí daí em diante você que lute para recuperar sua posição. Se Thiaguinho fizer um bom segundo tempo depois que entrar, né? Mas enfim, né? Torcer para que o William José vá bem e de repente conquiste aí, né, o nosso triunfo com o gol dele, né, desencante depois de algum tempo. Falar sobre isso, vou trazer aqui também o Ceará, gente. Para a gente for Bahia trazendo aqui os desfalques do Ceará, e é interessante a situação, que vão ter 6 desfalques, né? Matheus Bahia e Marcos Vitor, que pertencem ao Bahia, interessante, né? Não podem atuar. Rodriguinho foi expulso na última partida, Fabiano Souza e Richardson receberam o terceiro cartão amarelo, e Mugni está fora por lesão muscular, inclusive do que eu apurei. Ele está fazendo tratamento intensivo para ver se joga alguma parte da partida, mas em princípio não deve jogar. Então tá aqui a provável escalação, inclusive, do Ceará, Bruno Ferreira, Rafael Ramos, Marlon e Machado e Nicolas. Eles estão preocupados muito com o lado esquerdo, porque Matheus Bahia é estratégico para o esquema de jogo de Léo Condé. Dieguinho Sobral, que a gente conhece muito bem, Lourenço também, que é um bom jogador, inclusive é o capitão. Meio de campo bem positivo. E o ataque, Galeano sabe fazer gol. Paulo Baia também é perigoso e Pedro Raul, todo mundo conhece. Então é isso, né? O Bahia tem que fazer a melhor versão dele, tem que recuperar. Repito, o Bahia, para mim, antes de tudo, independente de jogar bem, jogou bem quando o Cruzeiro boa parte perdeu, não adiantou nada. Então o Bahia, independente de jogar bem, é gol de preso, para mim é goleada, é voltar com 3 pontos de lá. E se jogar bem, ótimo, né? Mas independente disso, é pontuar. Né? Nesse momento, o Bahia tem que voltar de lá com 3 pontos, com todo o respeito que o Ceará merece. Para completar, a gente falou de Thiaguinho e Lido Zé, eu trago aqui agora, gente, uma estatística estarrecedora. Confesso a vocês que chama atenção e é impressionante como o Bahia lidera essas estatísticas. E a Datafoot trouxe aqui uma estatística muito interessante. Proporção de gols marcados por posição de cada time no Campeonato Brasileiro. Aí tá aqui, gente. O Bahia é o time que menos depende de atacantes para marcar gols. Apenas 29,6% dos gols foram de atacantes. Ceará é o mais dependente, 76,2%. Mirassol é o que mais depende de gol de defensores, 37,8%. E Santos é o time que mais depende de gol de meio-campista, 50%, como está o seu time. Veja aqui, gente, o Bahia é estarrecedor realmente
apenas 29,6% dos gols do Bahia foram de atacantes. É uma coisa assustadora. 22,2% foram de jogadores defensores do Bahia, e aí provavelmente entra a Juba aqui nessa cota. E meio-campistas está aqui, gente, 48,1%. Então, realmente chama atenção. O meio de campo do Bahia realmente que fortalece, a não ser que tenha alocado também Juba aí no meio de campo. Mas isso chama muita atenção, porque isso mostra o problema que o Bahia tem na definição do seu ataque. Para mim, não é só o mérito de outros setores, mas para mim também isso aí é evidentemente um certificado de problema do nosso sistema ofensivo. O Bahia consegue fazer até uma boa quantidade de gols na temporada. Imagine se a gente tivesse um ataque com mais qualidade, com mais poder de definição. Mas chama atenção realmente. O Bahia lidera essa estatística. O Bahia que mais sofre com ataque, né? Porque é o time que menos depende de atacante para marcar gol, então é um ataque que menos tem gol proporcionalmente em relação ao time. Lidera essa estatística, e isso, para mim, é uma receita clara e acabada aí de um Bahia que precise muito investir e reforçar o seu sistema ofensivo. E tem mais, né? Lúcio saiu, isso deve piorar mais ainda, porque o Bahia não repôs essa peça. Que de repente, a partir de hoje, tudo começa a melhorar e a mudar, e o Bahia passa a desencantar em seu ataque, mas convenhamos, né? Não dá para tapar só com a peneira. O Bahia se reforçou muito pouco, como deveria, no seu sistema ofensivo. Enfim, né, gente? Agora não adianta mais, né? A janela fechou e é tentar extrair o máximo de quem está jogando. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita aí, gente. Se você vai comprar na GoCase, você já sabe, usa o cupom BARABAHIA e a gente aguarda vocês em mais uma jornada esportiva, tudo de Ceará e Bahia, a partir das 16h30. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.